mas aí, Edmir, é um pouco o que você falou. A gente é preparado durante 18 anos para fazer uma prova. Não é isso? 18 não, porque a gente não entra na escola com 1 ano de idade. Mas a nossa vida é Não, toda... mas é isso. Você vai ser uma prova, ou duas, Que vão ou três, falar... que vai definir a sua vida. É. E a gente vive o império do medo, né? Porque a gente é o medo da prova, é o medo disso, é o medo daquilo, né? A gente nunca aprendeu a empreender, a ver o mundo com esse olhar. Você sente isso lá com os estagiários, com os aprendizes? Não? Totalmente, porque e aí, de novo, é o descolamento que a gente começou falando sobre educação e trabalho. Hoje tem uma máxima no trabalho, a nova cultura é a cultura do aprendizado, não é do erro. É o erro rápido. Como é que isso é trabalhado na escola? Então, esse jovem vem, tudo na vida, cultura é aquilo que a gente repete várias vezes, né? Se eu repito a mesma coisa durante 16 anos, que seja, como é que você vai falar que eu vou para o mercado de trabalho e vou ter outra postura, vou ter outra atitude? Não é nem racional, né? A gente pensar que poderia dar certo, porque eu fui treinado para ter um tipo de postura e é outro exigido. Então a gente percebe muito isso. Por isso que os programas de entrada no mercado de trabalho são fundamentais quando a gente fala do aprendiz e do estágio. Porque é a oportunidade de eu ainda no ambiente, porque quando eu sou aprendiz eu ainda estou na escola. Quando eu sou estagiário eu ainda estou na escola, mas é uma faculdade. É a oportunidade que eu tenho de calibrar essas coisas ainda no ambiente educacional. Tudo bem que sempre a gente está aprendendo, né? Então a nossa vida ela é aprendizado, aprendo todo dia, todos nós aprendemos todos os dias. E o estágio, como é que está? Ele está crescendo? Porque a gente vive sempre uma crise econômica, né? E eu brinco que toda semana tem uma crise no país, né? Como é que está a evolução do estágio? Qual é o perfil desse rapaz? Tem vaga, tem espaço para ele hoje? A gente viu uma evolução importante nos últimos anos do estágio, tanto que saiu do Ministério do Trabalho pela primeira vez. Foi um evento até que a gente fez no CIE, que saiu os dados do estágio. Hoje a gente tem mais de 800 mil estagiários no Brasil. Isso há 3 anos atrás eram 500, 600 mil. Então teve uma grande evolução. Pós-pandemia, o estágio passou na pandemia por uma super dificuldade, né? Quando teve a pandemia, obviamente. E aí ele veio no primeiro ano tímido e ele tem evoluído. O que a gente tem visto hoje? Tem uma tendência importante de crescimento do estágio no Brasil. Então a gente olha isso com uma perspectiva super importante e tem boas perspectivas para esse jovem que está na faculdade. O Brasil viveu uma abertura grande do modelo universitário dele, né? Então a gente teve anos atrás, hoje tem muita faculdade. E obviamente você tem muito mais estagiários. Hoje o número de estagiários no Brasil cresceu? Sim, mas obviamente que você tem uma demanda de gente que está na faculdade muito maior. Que não consegue ser absorvida. Que não consegue ainda ser absorvida. E esse tem sido o nosso trabalho. Hoje o CIE, a gente faz cerca de 200 mil estagiários, né? A gente apoia 200 mil estagiários e 200 mil empresas para que esse jovem encontre o lugar ideal dele. Temos feito um trabalho muito grande também para trazer para as empresas a importância, para quem ainda não retomou, da retomada dos grandes programas de estágio. Porque o estágio é, sim, a porta de entrada já do teu profissional a curto prazo. Porque ele já está lá, ele já está tendo conhecimento técnico específico dentro da faculdade. Diferente do aprendiz, né? Porque o aprendiz é aquela primeira experiência de tudo. Mas o gap que tem no aprendiz também tem no estágio de formação? Tem, porque esse é um gap de falta de experiência do que o mundo corporativo espera de você. Então, ele depende menos da idade e ele depende do que aquela pessoa passou. Dá um exemplo. Quem é estagiário e já passou por um programa do aprendiz, a gente defende muito essa escada. Essa seria a escada perfeita, né? Eu estou na escola, eu vou para a aprendizagem, porque aí eu desenvolvo competências gerais para o mundo do trabalho. Acabou o meu programa de jovem aprendiz, eu estou na faculdade, viro um estagiário. Quando esse jovem já passa por um programa de aprendiz, a gente vê que a postura já é outra. Quando ele não passou e ele pode ter 18, 19 anos, a postura comportamental ela é a mesma porque ele não sabe o que é esperado. Esses comportamentos que hoje são valorizados, ele não sabe muito, né? Ele não teve isso, porque ele continuou no modelo educacional que a gente comentava há pouco, né?